A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E com a ajuda de Deus estaremos juntos a partir de agora com muito de Deus. Louvor, reflexão bíblica, momento de oração, momento em que estaremos apresentando a Deus todos os pedidos de oração. Você já pode enviar o seu áudio, fazendo o seu pedido de oração, diz o seu nome, de onde está falando, e daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo. Envie seu áudio para o número que está aparecendo aqui na tela, 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Você faz o seu pedido de oração e daqui a pouquinho juntos estaremos orando, apresentando todos os pedidos de oração dos nossos queridos irmãos que estarão participando deste programa. Nós teremos também aqui um quadro muito importante, que é o quadro Deus de Milagre. E nele nós vamos ouvir testemunhos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem operado, e certamente a sua fé será impactada no nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que esse programa ele pode ser acompanhado pela TV, rádio, mas também pelas plataformas digitais. Você pode, neste momento, compartilhar o link deste programa, compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Você pode acompanhar esse programa pelo Instagram, Facebook e também YouTube. Abençoe vidas compartilhando o link desta programação e certamente Deus continuará lhe abençoando. Nós queremos louvar a Deus, queridos irmãos, pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem Deus tem levantado e colocado à frente deste grande rebanho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, em toda a obra missionária, no Peru. Nós temos missionários em Portugal, nós temos missionários no continente africano e também na República Argentina. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, a sua querida esposa, a irmã Judite Alves, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja, da convenção. Queremos saudar todos os diretores, que a bênção de Deus continue sobre a vossa vida e as respectivas famílias. Nós queremos, meus irmãos, enviar saudações também aos nossos companheiros, aos coordenadores de área que auxiliam o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife e toda a área metropolitana. Também queremos cumprimentar os pastores setoriais, os gestores que estão nas filiais em todo o estado de Pernambuco, Sertão, Agreste, Zona da Mata. Que Deus os abençoe. Quero enviar uma saudação especial à minha querida esposa, a irmã Pauliana Marques, e também os nossos irmãos, ali onde cooperamos com o nosso pastor presidente. Congregação Polo Novo Benfica, a congregação em Estrada dos Remédios, a congregação em Zumbi, congregação em Cordeiro Caxangá e a congregação em Sítio Tabaiares. Que Deus abençoe os obreiros que, juntamente com a Igreja do Senhor, servem a Deus, cooperam na obra do Senhor, auxiliando o nosso pastor presidente. Eu quero saudar a você que neste momento acabou de ligar a TV, seja bem-vindo ao programa Deus Fala ao Coração. A você que está no seu automóvel, se deslocando do trabalho para casa, não é? Muita gente que larga mais ou menos nesse horário, 23 horas, 22 horas. Então você que está no seu carro, se dirigindo para casa, que Deus te abençoe, obrigado pela carona. Você que neste momento está voltando do culto, os obreiros talvez voltando da escala, você que parou e está talvez em restaurante, lanchonete, parou para fazer aquele lanche, mas está acompanhando pela TV, ou mesmo pelos aplicativos, pelas redes sociais, o programa Deus Fala ao Coração. Sejam todos bem-vindos. Queridos, neste momento nós queremos saudar também os nossos irmãos que estão hospitalizados, isto mesmo, muitos irmãos que estão nos hospitais e que acompanham de forma assídua a programação da Rede Brasil. A todos vocês,
que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida e que os irmãos recebam saúde, graça e que logo mais estejam em casa e na igreja agradecendo o grande milagre de Deus. Eu quero saudar a você que está no seu trabalho, muitos irmãos que trabalham na área de saúde, na área de segurança principalmente, são porteiros, e nós recebemos aqui muitas mensagens de irmãos que estão trabalhando a noite toda e aproveitam assim o programa Deus Fala o Coração. Que Deus os abençoe no nome santo de Jesus. Queridos, eu quero neste momento convidá-los a abrirem a Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28. Nós vamos ler um texto para logo mais refletirmos na palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28, a palavra do Senhor nos diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém. Queridos, vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Neste momento nós estamos iniciando este programa, Deus Fala ao Coração, onde Deus fala ao meu e ao seu coração através da exposição da sua palavra. Temos lido a palavra de Deus, a palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós vamos falar com Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade, por mais um dia que Ele nos deu e a oportunidade de estarmos juntos através da programação da Rede Brasil. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Pai amado, no santo nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, te louvar, Senhor, por todas as vitórias, pelo ar que respiramos, pela vida, Senhor. Te louvamos pela saúde, te louvamos pela família, te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, sobretudo. Sim, Senhor, te louvamos pelo privilégio
pelo privilégio de sermos teus filhos, de estarmos te servindo com alegria. Eu te louvo pela oportunidade de ser escolhido por ti para cooperar, Senhor, em teu santo ministério, auxiliando o nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem eu te peço que abençoe constantemente, dando saúde, graça, dando livramento de todo mal, Senhor. Esteja protegendo a sua mente, suas emoções, seus sentimentos e seu corpo físico, Senhor. Ajuda a irmã Judite, de igual modo eu te peço que lhe dê saúde, lhe dê graça, lhe dê livramento. Eu te apresento, Senhor, nesta noite, este programa. Sim, Senhor, este programa que está sendo exibido para a glória do Teu nome, e o propósito maior é alcançar vidas, que a Tua palavra possa trazer impacto espiritual àqueles que estarão, Senhor, nos acompanhando. Que o Senhor fale aos corações daqueles que estão tristes, daqueles que estão angustiados, daqueles que precisam de um renovo da Tua parte, daqueles que até, Senhor, pensaram em desistir, estão por tomar uma decisão que pode, Senhor, mudar as suas vidas. Tu és a nossa bússola, Tu és o nosso guia, Tu és, Senhor, a nossa direção. O Teu Espírito Santo, diz a Tua palavra, que nos guia, nos conduz, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Portanto, não permita que o Teu servo erre em suas decisões, que não olhe para a direita nem para a esquerda, mas que os seus olhos estejam fitos em Ti, Senhor. Sim, como diz a Tua palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Faz aquilo que vai além das nossas capacidades. Eu quero te apresentar os meus irmãos que se encontram enfermos, Senhor, em tratamento, e quem sabe, Senhor, depois de receber aquele diagnóstico que mudou a vida, que já não tem mais esperança de dias melhores. Eu te peço, abraça a alma desse teu servo, dessa tua serva, e faz milagres, Senhor. Eu quero receber, Senhor Deus, áudios de servos teus contando que o Senhor fez milagres neste dia. No programa Deus Fala ao Coração, porque a glória é para Ti, Senhor, e eu creio que Tu és poderoso para fazer. Ajuda as famílias, ajuda aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, Pai, que eles possam retornar, ter força e que possam Te servir com alegria. Abençoa, Senhor, todos que irão participar deste programa, seja pela TV, pelo rádio, pelas plataformas digitais, que eles sejam altamente abençoados por Ti, pelos louvores, por Tua palavra, pelo testemunho. Pai, nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como é bom estarmos juntos, ligados, não é? Aqui pela Rede Brasil de Comunicação, por esse programa. E nós estamos iniciando aqui e Deus está conosco. Depois de termos orado, agora eu quero lhe convidar para refletirmos na palavra de Deus. E a reflexão de hoje tem como tema gratidão. Nós lemos, queridos, um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28. E o texto em apreço narra a história de Ana, aquela mulher
que era impossibilitada de gerar, pois era estéril. Nós vamos perceber o quanto aquela mulher sofria, o quanto ela se colocou diante de Deus e como o fez para alcançar a vitória. E por fim, nós vamos observar também a sua ação de agradecer a Deus por aquilo que havia recebido, o tão esperado seu filho. Como ela vota, ela diz a Deus: se me deres um filho, eu te darei. Nós vamos perceber, queridos, o que é gratidão. A gratidão demonstra um coração feliz por ter recebido algo da parte de Deus. E eu inicio esta reflexão fazendo uma pergunta: o que nós temos feito diante das bênçãos que temos recebido de Deus? Somos gratos? Temos demonstrado essa gratidão na prática, não apenas com palavras. A gratidão é o dever de todos, principalmente aqueles que professam a sua fé em Jesus, e isto porque são conhecedores da palavra e sabem que todas as coisas estão sob o domínio, o controle de Deus. O termo gratidão, queridos, no latim é gratus, que significa agradável. Preste atenção aqui. Gratus ou gratidão é a atitude, preste bem atenção, não é apenas o sentimento ou um sentimento. É a atitude de alguém que fica satisfeito e agradecido ou agradado diante de alguma coisa. Então a pessoa recebe algo de outrem e responde com uma atitude. Isso é gratidão. No sentido teológico, envolve sentimento de endividamento de uma pessoa por haver Deus manifestado a sua graça, garantindo a felicidade. E nós vamos perceber um texto que corrobora com o conceito e definição da palavra gratidão, que está em Lucas capítulo 7, versículo 40 ao 43, onde diz: e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Jesus, ele diz, queridos: dize, pois, qual deles o amará mais? Versículo 41, e Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem? Observe que Jesus coloca aqui 2 pessoas que deviam e que o credor perdoou a ambos. Mas a pergunta de Jesus é: a quem ou quem desses 2 perdoados amará mais o credor? E Simão responde de forma certa a Jesus, dizendo: aquele a quem mais foi perdoado. Quando nós recebemos uma bênção da parte de Deus, e o texto em foco aqui fala de uma bênção espiritual, o perdão dos pecados, aquela mulher, ela externa a sua gratidão
Jesus disse: a quem é muito perdoado, muito ama. O que está em jogo aqui, queridos, ou em foco, não é apenas sentimento, mas ação. O amor não é apenas sentimento ou palavras, ou a verbalização desse sentimento, mas é a ação, é a atitude. Por isso que quando Deus fala de amor, Ele usa no imperativo, amai. Não é uma opção, é uma ordem. E se é uma ordem, não pode ser um sentimento. Como eu posso controlar meus sentimentos? Amar, portanto, é uma ação. Isso demonstra o ato, uma postura de agradecimento pelas benesses que Deus nos tem dispensado. Em segundo lugar, queridos, vejamos o que a Bíblia fala sobre gratidão. Salmo 116, verso 12 e 13, é um texto clássico, onde a Bíblia diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E aqui o salmista, ele faz uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde, dizendo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Primeiro ele diz que tomaria o cálice da salvação e invocaria, em segundo lugar, o nome do Senhor. Esse texto revela possivelmente a situação de problema de saúde. O salmista, ao que tudo indica, estava doente, estava enfermo, e ele ora para que Deus pudesse dar livramento, dar vitória naquilo que ele estava passando. Se não vejamos o que diz os primeiros versos deste salmo. O verso primeiro diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver. O verso 3 diz: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Observem que o verso 3 mostra a condição que o salmista estava vivendo. Ele usa aqui algumas figuras de linguagem para expressar o seu sofrimento. Ele chega a dizer que a condição que ele se encontrava era como cordéis da morte que o cercavam. Ele fala da angústia e angústia do inferno que havia se apoderado dele. Ele diz que se encontrava em aperto e em tristeza. E aí ele continua no Salmo, no verso 4 do Salmo 116, então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, porque tu livraste a minha alma da morte. O verso 8 é a resposta da oração. Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então observem que o salmista, possivelmente em um problema de saúde próximo à morte, ele invoca o nome do Senhor, e o texto nos faz entender que ele obtém resposta satisfatória e o Senhor lhe dá vitória, porque ele diz no verso 8 que o Senhor havia livrado a sua alma da morte e os seus olhos das lágrimas e os seus pés da queda. É interessante, queridos, a expressão no verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso indica que a gratidão estava sendo colocada
em ação, em prática e não só palavras, porque ele diz: invocarei o nome do Senhor e tomarei o cálice da salvação. Isso é ação, isso é atitude. O salmista, na verdade, estava falando sobre o ato de sacrificar por meio de uma libação para agradecer ao Senhor. Quando ele diz: tomarei o cálice da salvação, o sentido aqui é exatamente derramar, entregar sacrifício por libação ao Senhor. Ele diz na NAA, esse mesmo texto: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Libação, irmãos, era o ato de derramar oferta líquida sobre o altar no culto no Antigo Testamento. É por isso que na Bíblia NAA, ou Nova Almeida Atualizada, diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O sentido aqui é exatamente para derramar a libação, a oferta líquida no altar. Isso mostra a ação de gratidão pelos feitos do Senhor. Segundo o livro, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: já estou sendo entregue por libação de sacrifício. O apóstolo Paulo diz ao jovem obreiro Timóteo que o seu corpo, que estava prestes a experimentar a morte, era para ele a libação de sacrifício, o derramar desta oferta líquida. Ele traz este conceito da morte como sendo este sacrifício. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 12, versículo 1 aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu trago esse texto aqui para dizer aos irmãos que, no seu sentido literal, o ato de derramar libação, o líquido em sacrifício, ficou no Antigo Testamento, de forma literal, a lei cerimonial. Mas no Novo Testamento, na nova dispensação, Paulo diz que nós somos o holocausto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, e ele diz, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é com a nossa vida, é com o nosso corpo que nós oferecemos o sacrifício, e este é, portanto, a ação, o reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Logo, a gratidão é a entrega do nosso corpo, da nossa vida a Deus. O mesmo apóstolo, isto é, apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer a Deus. Então, enquanto vivermos, irmãos, nesse tempo em que estamos aqui na terra, nós precisamos ser gratos ao Senhor, reconhecer a bondade, a misericórdia do Senhor e as vitórias que nós alcançamos da sua parte. É interessante, queridos, que o apóstolo escrevendo, o mesmo apóstolo escrevendo ao jovem Timóteo na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele fala que viriam dias em que os homens seriam ingratos. Ele diz no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz o apóstolo Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5. Ele profetiza então que a ingratidão seria algo real em dias vindouros da sua existência, e nós estamos vivendo esses dias. Os homens se tornaram sem amor à família, porque o versículo 3 diz sem amor pela família, na NVI. Ele diz que seriam tempos terríveis, na NVI. Ainda, queridos, na NVI, o versículo 2 do capítulo 3 da segunda epístola diz: os homens serão egoístas, serão ingratos. Percebam, traidores. Então, a Bíblia fala de tempos terríveis, onde os homens seriam egoístas, desobedientes aos pais. Isso significa não reconhecer a autoridade delegada, sem amor à família e, finalmente, traidores. Isso aqui mostra exatamente as pessoas que são ingratas. E por que não dizer, estamos nesse tempo? As pessoas agem, tomam atitudes de ingratidão e não reconhecem aquilo que Deus fez por elas por meio de homens. Lembra o que o Senhor tem feito na sua vida usando pessoas, usando o pastor da igreja, usando a liderança, e quantos não reconhecem isto, logo são ingratos, conforme diz a palavra de Deus. Mas, queridos, caminhando aqui para a conclusão desta reflexão, Ana, ela agiu diferente. A propósito, a palavra ou nome Ana em hebraico significa graciosa, cheio de graça. Aquela que recebe favor de Deus. E gratidão tem tudo a ver com isso. É receber o favor e demonstrar com atitude um coração feliz, um coração agradecido. Ana estava vivendo alguns problemas de ordem pessoal. Ela era estéril e não podia gerar. Mas havia também, queridos irmãos, um grande problema na nação. Havia uma necessidade de uma liderança espiritual, porque ali já estava velho. Os seus filhos, que seriam os sucessores, diz a Bíblia que eram homens de Belial, pecaram, deram mau testemunho. E aí Ana faz uma oração, exatamente, queridos, o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, versículo 9 diz: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Olha o que ela diz: mas a tua serva deres um filho varão. Ela especifica o que ela deseja. Ela diz: se tu me deres um filho, e este varão, homem, cabra macho, do sexo masculino. Olha o que Ana diz: ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, ou da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu não vou apenas dizer obrigado, Senhor, eu te agradeço. Ela expressa aqui o verdadeiro significado de gratidão. Ela disse: se tu me deres o filho, eu o pegarei e te darei, eu o entregarei a ti. Isso é gratidão. A gratidão, portanto, perpassa as palavras e sentimento, está ligada, queridos, precisamente à atitude, à ação. E caminhando para a conclusão desta reflexão, eu pergunto: o que você tem feito, agido? Quais são as tuas ações que demonstram que você é grato por aquilo que o Senhor tem te dado? Eu quero te dizer nesta noite que a gratidão é algo que Deus olha para o homem e fica satisfeito, porque quando Ana fez este voto, diz a Bíblia que Deus responde e ela concebe, ela engravida, e diz a palavra de Deus que após Samuel ter nascido, versículo 20, sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu, teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E o que faz Ana, irmãos? Diz a Bíblia que após o menino ser desmamado, ela sobe, ela leva o menino para a casa de Deus, para o templo, onde estava o sacerdote ali, e ela diz no versículo de número 24, e havendo desmamado, levou consigo, olha, levou consigo. Ela não foi lá e disse: Samuel, sacerdote, o Senhor me deu vitória, obrigado pela oração. Ela disse: eu vou levar o menino. Ação. Ela não só leva o menino, mas ela leva animais, ela leva farinha, ela leva vinho para o sacrifício. E diz a Bíblia que o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Versículo 27, ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei. Ação. Ela diz: por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te ajudar e que você possa refletir nesta palavra, nesta noite. Seja grato por aquilo que o Senhor tem feito à sua vida, pelo ar que você respira, pelo perdão dos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para isto, o grande amor de Deus. E a despeito de todas as lutas, mesmo que você venha passar por provações, Ele tem cuidado de você dia após dia. Seja grato e repito, não apenas com palavras, mas com ações: que darei eu ao Senhor, disse o salmista. E ele responde: tomarei o cálice da salvação, eu vou oferecer sacrifício. E ele diz: invocarei o nome do Senhor. Eu vou entregar a minha vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Queridos, vamos neste momento louvar ao Senhor. Queremos convidar a nossa querida irmã Esdras Silva, a cantora convidada, para estar louvando ao Senhor. A nossa irmã serve ao Senhor Jesus ali no setor 10 e neste momento está com a oportunidade para louvar o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor.
Amém, pastor. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Ele é grande e Ele faz coisas grandes. Aleluia. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvos que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala pra lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama as estrelas, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, o sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e o fim. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. O grande, o meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande
Senhor é grande. Glorificado seja o nome do Senhor. Você foi alimentado através do louvor que ouvimos, da palavra que foi ministrada nesta noite. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Queridos, se você quer abençoar vidas, você pode compartilhar o link deste programa e abençoar vidas, famílias. Este programa pode ser acompanhado não só pela TV e rádio, mas também pelas plataformas digitais. Você pode acompanhar através do YouTube, Instagram e também pelo Facebook. Está aparecendo aqui os perfis, não é, das redes sociais, aí na parte final aqui da sua tela. E você pode fazer isto, compartilhar e abençoar vidas, abençoar famílias, porque a Rede Brasil anuncia a palavra de Deus e leva o amor de Cristo a todas as pessoas. Neste momento, nós queremos chamar o quadro Deus de Milagres e fique atento. Vamos assistir esse belo testemunho e vamos reavivar a nossa fé e ver o que Deus continua fazendo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quem está falando é o presbítero Marcos Pereira. Eu sirvo ao Senhor na área 37, na congregação de Vila João de Deus 2, e gostaríamos de contar o nosso testemunho de vida. Eu nasci em 1976. Em 1976 começou a minha trajetória. Com 2 anos de idade, meu pai adoeceu e precisou fazer uma cirurgia. E por esse motivo, ele me doou para uma outra família. E eu fui adotado nessa família. Essa família era evangélica, servia ao Senhor na Assembleia de Deus. E ali eu tive a minha infância naquela família, aprendendo os princípios da palavra de Deus, aprendendo a servir a Deus. Congregávamos na Assembleia de Deus em Massaranduba de Dentro. Ali foi a minha infância, a minha escola. Mas com os 12 anos de idade, eu me afastei da presença do Senhor. E eu quero confessar que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter me afastado da presença do Senhor. Passamos 5 anos distantes da presença de Deus. Mas quando eu completei 17 anos, nós íamos fazer uma festa, eu e um colega meu, uma festa do mundo, e faltou o som, faltou caixa de som. E esse colega meu me disse: Marcos, providencia o som para a gente fazer a festa. E eu fui ali na rua Santo Elias, procurei um irmão chamado Paulo, que consertava caixa de som, e fui pedir a ele um caixa de som emprestado para fazer aquela festa. E ele prontamente me disse: Marcos, eu vou emprestar o caixa de som a você. Mas antes, ele começou a falar de Jesus para mim. Começou a mostrar o caminho, a mostrar, não é, como Jesus é bom. E ali eu fiquei com o coração duro, não queria aceitar, mas eu estava atento para o que ele ouvia. Meu coração estava desejoso para receber a Cristo como Salvador, mas não tinha força. Então, de repente, eu senti algo suspendendo o meu braço. E eu olhei para ele e disse: já que meu braço está levantado, ele não vai baixar mais. Ali ele fez uma oração por mim. Quando ele terminou de fazer a oração, ele disse: Marcos,
o caixa de som, você não vai precisar? Aí eu disse, irmão Paulo, eu não vou precisar daquele caixa de som mais não. Agora é uma nova vida. Me lembro que quando eu cheguei e fui avisar para o meu pai, cheguei alegre, pai, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu vi uma alegria irradiante nos olhos do meu pai. Daquele dia por diante, a gente começou a servir ao Senhor. Servimos ao Senhor primeiro na congregação, em Vila Social Prazeres. Me lembro os ensinamentos dos meus professores, meus presbíteros, diáconos, auxiliares. Fui abraçado por aquela igreja. Fui abraçado como um irmão. Desde aquele dia, o Senhor começou a me fazer promessas. E o Senhor, Ele me deu tudo o que eu precisava. Me deu um casamento, uma esposa maravilhosa. Quero até deixar um abraço para minha esposa, Miriam Rosa. Nos deu 2 filhos, Joelison, Jonas. E ali começamos a cooperar com o pastor na área 37. Começamos a cooperar, né? O pastor confiou-nos como auxiliar local. Passamos 16 anos servindo ao Senhor como auxiliar local. Depois o pastor nos chamou para servir como diácono da igreja. E agora em setembro, né, o pastor ele nos confiou essa responsabilidade de servir como presbítero da igreja. Queremos louvar ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor faz. Queremos deixar uma palavra da parte de Deus para os amados e queridos ouvintes, também aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Queremos deixar uma palavra. Deus, Ele opera. Deus é Deus de livramento. Deus, Ele chama e Ele guarda até na infância. Nós somos um testemunho vivo do que Deus fez por nós. Ele cuidou de nós desde a nossa infância. Ele nos sustentou. Ele fez promessa e cumpriu as promessas. Queremos dizer uma coisa: não existe nada perdido. Não existe nada perdido. Deus, Ele ainda é Deus de restituição. Ele restitui casamento, Ele restaura famílias, Ele cura enfermidades, Ele salva as vidas. Que nesta noite, que nesse dia, o Senhor possa lhe dar aquilo que você deseja, aquilo que você necessita. Desde já, eu quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta rica oportunidade que ele nos deu de servir ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus e a toda a igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu sempre digo logo após o testemunho: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo maravilhas, livramentos. Quantas vezes alguns males, estão prestes a acontecer e precipícios, e às vezes o inimigo de nossas almas que coloca, irmãos, algumas arapucas para nos destruir aqueles que nos pertencem, a nossa família, e o Senhor chega com livramento. Os irmãos lembram daquele texto do profeta Eliseu, quando os sírios, diz a Bíblia, que se preparavam, planejavam para se acampar
em um lugar onde Israel ia passar para pegar Israel, feria Israel, e o Senhor falava a Eliseu e Eliseu dizia ao rei: não passe em tal lugar, porque o rei dos sírios estará aguardando com o seu exército. E diz a Bíblia que o povo ia por outro caminho. Isso porque Deus, Ele nos protege. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu quero dizer neste programa que Deus é Deus de milagres. Eu vou dizer de novo, Deus é Deus de milagre. Eu vou dizer mais uma vez, Deus é Deus de milagre e de livramento. Deus é Deus de livramento. E Ele tem livramento para você e para toda a sua família. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, é chegado um momento especial desse programa, onde nós estaremos interagindo com os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos queridos irmãos. Você pode enviar o seu áudio, né? E nós vamos ouvir os áudios dos irmãos para o número que está aparecendo aí na sua tela, 99226-6009. 99226-6009. Você envia o seu áudio e nós estaremos ouvindo. Você diz o seu nome, de onde está falando e faz o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos fazer o pedido, nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Mas, queridos, antes de nós termos aqui a participação dos nossos queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com a nossa querida irmã Esdras Silva, ela que é do setor 10, é a convidada do nosso pastor presidente para estar louvando ao Senhor. Ela vai louvar o Senhor com 2 hinos e é o tempo que você está enviando o seu áudio e daqui a pouquinho estaremos ouvindo e orando por você. Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele. Ele merece o nosso louvor. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande Ele é. Eu sou falha, Ele é fiel. O que eu merecia era morrer,
Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não mereço, você não merece, mas a bondade e a misericórdia dEle nos alcançou. E Ele nos amou primeiro e nos deu essa esperança de um dia vê-lo face a face, de estar com Ele. Oh, aleluia, aleluia. É por isso que só temos que adorá-lo e engrandecer o seu nome. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa tenho certeza, que tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Aleluia. Não estamos só, Ele está conosco. Tenha calma, sossega, Ele está no comando de tudo. Aleluia. Ei, vento que sopra este mar, calma. Ei, mar que balança este barco, calma. Ei, barco que está sobre as ondas, calma. Ei, homens que estão sobre o barco, calma. Calma que eu paro o vento, eu posso acalmar este mar. Estou no comando do barco nas ondas, calma, eu vou te ajudar. Sabe por quê? O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. Calma que eu paro o vento, eu posso acalmar este mar. Estou no comando do barco nas ondas, calma, eu vou te ajudar. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. O teu Deus, Ele te diz: eu não abro mão de você, meu filho. Estou dentro do barco, você não está sozinho. Este vento forte agora faço dissipar. Eu seguro em tuas mãos, o teu barco não vai naufragar.
Queridos irmãos, neste momento nós estaremos com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos queridos irmãos através de áudio. E vamos então à primeira participação. Paz do Senhor. Amém. Meu nome é Roseli. Me Pois chamo não, irmã Roseli. Faço parte da área 2. Certo. E estou aqui para pedir oração Pois pelo não. meu lar e meus filhos. Sim, Para senhora. Jesus nos dar vitória. Amém. Amém, irmã Roseli. Deus vai dar vitória. Deus abençoe a senhora, toda a sua família. Família é projeto de Deus. Quem mais tem interesse na família é Deus, irmã Roseli. E nós estaremos orando para que Deus lhe dê vitória e a senhora torne a falar conosco e desta vez para agradecer conforme a reflexão bíblica. Amém? Vamos a mais uma participação, meus irmãos. Aí, senhor irmão, aqui é a irmã Maria, da área 3 de Jardim Conquista. Amém. Quero pedir oração pela minha filha, para o senhor salvar, trazer de volta. Certo. Mando salvação para meus filhos, salvação para o presbítero Zé Bezerra, saudação para a minha dirigente, irmã Rita, saudação para a minha dirigente, irmã Michele do Conjunto, e para todos os irmãos do Jardim Conquista. Sim, senhora. Muito bem, meus irmãos, ouvimos aí o áudio da nossa querida irmã Maria, ela que é de Olinda, e como fez o primeiro áudio, né, nossa irmã pede oração por seus filhos. E nós vamos orar para Jesus dar vitória, estaremos orando por sua liderança também, como a irmã colocou, porque Deus é poderoso para nos responder. Amém? Deus abençoe, irmã Maria, obrigado por sua participação aqui no programa Deus Fala ao Coração. Vamos a mais uma participação, queridos. A paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Meu nome é Vera, sou Oi, de irmã Guariba, Vera. São Paulo. Que bênção. Eu assisto todo dia a live suas. Olha eu que gosto bênção. muito do culto. E eu peço que vocês orem por mim, minha vida espiritual e minha família. Amém. Deus abençoe a irmã Vera, a nossa querida irmã que é ali de São Paulo e participa conosco. É um prazer, não é? Receber a participação da nossa irmã, recebê-la aqui no programa Deus Fala ao Coração. Aproveitamos para saudar todo o povo de Deus em Guariba, São Paulo, e saudar a família, todos os ouvintes que estão ali em São Paulo, você que não é evangélico, mas tem muita gente não evangélica que participa, não é, do programa. Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmã Vera, estaremos orando sim por sua vida espiritual, para que Deus possa lhe dar graça, força. E o remédio, irmã Vera, é a palavra, oração, jejum. Se a senhora permanecer fazendo isto, meditando na palavra, ouvindo a palavra, indo aos cultos de doutrina, de ensino, à escola bíblica dominical, orando e jejuando, certamente a senhora se tornará uma gigante espiritual, porque a sua alma estará sendo alimentada com aquilo que Deus quer que nós alimentemos a nossa alma. Deus abençoe. Vamos a mais uma participação. Pai do Senhor Jesus. Amém. Sou da área 44, meu nome é Ana. Pois não, irmã. Gostaria de fazer um pedido de oração para que o Senhor entre com salvação no meu lar. Certo. Salvando meu esposo, meus filhos e me dando vitória. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nossa querida irmã Ana, aqui do Grande Recife, né, pede oração para que o Senhor entre com salvação. E Ele é a salvação, irmã Ana, e nós cremos. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Vamos a mais uma participação. Paz do Senhor para todos. Amém. Me chamo irmão Elísio, da congregação da Encruzilhada. Oi, irmão Elísio. Prazer, orem querido. por todos ali da Encruzilhada, aqueles que estão precisando de um socorro bem presente da parte de Deus. E Certo. também peço que orem pelo meu familiar, minhas 2 filhas, Amém. minha esposa, alguns irmãos meus que estão afastados. E Certo. que Deus continue ajudando a cada um dos irmãos e a todos que faz esse programa. Que Deus fala ao coração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o querido irmão Elísio, né? Não é Aloísio, é Elísio, da congregação Encruzilhada. Deus abençoe, muito obrigado por sua honrosa participação, muito bom tê-lo conosco. E estaremos daqui a pouquinho
irmão Elísio, apresentando a sua família para que Deus continue ajudando e todo o povo de Deus aí na congregação em Encruzilhada. Muito bem, vamos mais, meus irmãos, de participação. Senhor, irmãos, paz do Senhor a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. O meu nome é Rayane, eu sou de São Paulo. Eu gostaria muito de deixar aqui os meus agradecimentos primeiramente a Deus, Amém. Que inúmeras vezes usou dessa ferramenta que tem sido a RBC. Glória a Deus. Deus fala o coração para cuidar de mim, para me orientar. Agradeço a todos aqueles que oraram Amém. por mim, que oraram pela minha família. Glória a Deus. Agradeço a todos os irmãos desse programa que tem sido tão importante, não só para mim, como para muitas pessoas que Deus tem abençoado também. E deixo um pedido de oração por mim e pela minha família. Deus abençoe, irmãos. Amém, querida irmã Rayane, de São Paulo, não é? Olha, irmãos, como eu gosto de ouvir essa palavra. Estou entrando em contato para agradecer. Lembra que falamos hoje aqui sobre gratidão? O que é agradecer, não é? E a nossa irmã, ela está fazendo como a Bíblia fala daqueles homens. Lembra que Jesus curou 10 leprosos? Apenas um reconheceu e voltou para agradecer. A nossa irmã entra em contato para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida através deste canal abençoado de comunicação, a Rede Brasil. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Rayane, toda a sua família. E estaremos orando, irmã Rayane, para que Deus continue fazendo muito mais, como a irmã pediu aí no final. E certamente a senhora entrará em contato mais vezes para agradecer mais vitórias e mais milagres. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, vamos à última participação de hoje. A paz do Senhor, aqui, irmã Edith, glória misturada com aleluia. Olha, eu quero mandar um abraço para a irmã Cristiane, amém. Irmã Débora com o esposo, irmão Davi com a sua noiva, sim. Pastor Ailton, irmã Judite, toda a família. E também quero mandar uma saudação para a irmã Silvana e o pastor Ademir, que é o irmão do pastor Ailton. Amém. Amém. Pedindo para que Deus dê saúde a ele. Amém. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Edith Carneiro. Irmã Edith, que é uma ouvinte, não é, assídua do programa Rede Brasil, da Rede Brasil. E o programa Deus Fala ao Coração. Tem a participação da nossa querida irmã Edith, ela que faz parte ali no Templo Central. Por vezes, não é, nos encontramos e ela faz menção do programa, de toda a programação aqui da Rede Brasil. Deus abençoe, continue abençoando a nossa irmã Edith, dando saúde, graça, força, e que ela continue sendo esta serva de Deus animada, alegre, cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, proclamando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final deste programa. Este programa que tem sido de bênção, este programa que tem levado o amor de Deus, a bênção de Deus através da palavra, dos louvores, dos aconselhamentos, não é, bíblicos por meio dos ministros. E neste momento nós chegamos àquele quadro que eu digo que é o quadro mais esperado depois da palavra, que é o quadro da oração, um momento de oração. É o momento onde estaremos apresentando todos os pedidos de oração. Tivemos aqui a participação de vários irmãos, a irmã Roseli, a irmã Maria, a irmã Vera de Guariba, São Paulo, a nossa irmã Ana, aqui do Grande Recife, irmão Elísio de Encruzilhada, a irmã Rayane, também de São Paulo, e, por fim, a nossa irmã Edith Carneiro, esses irmãos que estiveram falando conosco por meio de áudio e fazendo seus pedidos. Mas você que tentou enviar seu áudio, não conseguiu, mas você que está aí conosco, que está me acompanhando neste momento e que tem diversas causas e tem pedido, tem colocado nas mãos de Deus para que Ele possa resolver, o caminho é a oração. É a ferramenta poderosa que nos faz chegar a Deus, porque nós não podemos, não somos,
não temos capacidades de dirimir as dificuldades e os problemas que a gente está enfrentando. Mas a Bíblia diz, como disse Daniel, há um Deus nos céus que muda o tempo, as horas, as estações, remove rei e estabelece rei. Esse Deus que está no trono e que disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele está pronto para nos ouvir. Na verdade, Ele quer nos ouvir. Vamos falar com Ele neste momento, crendo que Ele é poderoso e certamente você vai receber vitória e vai agradecer conforme falamos aqui nesta noite. Vamos orar? Feche seus olhos, se possível, e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, na Tua presença nós estamos. Gratos, Senhor, por mais um programa Deus Fala ao Coração. Oh, aleluia! A minha alma se alegra, Senhor, por sentir a Tua presença, mas também pelo privilégio de ser usado por Ti, Senhor, na Tua obra e levar a Tua palavra que é bálsamo, a Tua palavra que é guia, a Tua palavra que é remédio, a Tua palavra que é martelo, que quebra a pedra, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que traz vida. E nós temos ministrado, Senhor, a Tua palavra hoje. E eu sei que vidas foram impactadas porque a Tua palavra é poderosa. E nela encontramos que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas antes cumprirá o propósito para qual foi enviada. Senhor, que vidas seja restaurada, vidas sejam restauradas, Senhor, nesta madrugada, famílias sejam restauradas. Nos ajude a sermos gratos a Ti por tudo que temos alcançado, Senhor. Continua operando, continua fazendo milagres, continua, Senhor, agindo e fazendo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Pai. Eu quero Te apresentar os Teus filhos que enviaram seus áudios aqui, Senhor, fazendo os seus pedidos de oração. Os Teus filhos aqui de Pernambuco que entraram em contato conosco, mas também as Tuas filhas de São Paulo. Dá vitória às famílias. Aqueles que estão enfermos, Senhor, cure. Eu quero Te pedir por aqueles que estão passando por momento de luto, consola, conforta, dá graça. Deus, aquela causa que consideramos impossível na ótica humana, Senhor, faz o milagre, opera maravilhas, cura, Senhor, restaura o vale de ossos secos ou sequíssimos junto aos ossos, Senhor. Sim, Senhor, faça isso. Faz crescer a carne, faz chegar os nervos e pele e dá vida, Senhor. Dá vida para a glória do Teu nome. Nós queremos ver os Teus filhos entrar em contato conosco neste programa, Senhor, em outros dias para agradecerem a vitória, o livramento, o milagre, porque cremos que Tu és poderoso para assim fazer. Dê paz, dê alegria aos Teus filhos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Ajuda os Teus servos que estão aqui na produção deste programa. Recompensa-os com bênçãos dos céus. Nós pedimos tudo isto, crendo na vitória, no santo nome de Jesus. Amém e amém.
Não saia daí, porque neste momento nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez, ouvindo a nossa irmã Esdras Silva, ela que estará neste momento trazendo suas considerações finais e também louvando o nome do Senhor. E assim encerramos o programa por hoje, o programa Deus Fala ao Coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém, pastor. Grata ao meu Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, de poder louvar e engrandecer o meu Deus. E grata ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton, a irmã Judite, que tem nos estendido as mãos, tem nos apoiado neste ministério. Que o Senhor continue com suas mãos estendidas, dando bênçãos e mais bênçãos na sua vida e na família. Também ao meu coordenador, ao meu pastor ali do setor 10, pastor Paulo Cristóvão, ao coordenador da área, o evangelista Otone, que o Senhor continue com suas mãos estendidas. E também quero mandar uma saudação aos meus pais que estão aí assistindo, que Deus continue abençoando a vida do presbítero Everaldo Rodrigues e da irmã Maria Batista. Deus abençoe. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos louvar a Ele é digno. E o melhor lugar onde devemos estar é na casa do Senhor Jesus. Não há lugar melhor para estar do que aos teus Entrei e a casa estava cheia. Olhei e lugar pra mim não tinha. Casa cheia, mesa cheia, tanta gente, mas adorá-lo era tudo que eu queria. Achei um espaço debaixo da mesa. Entrei e o vaso de alabastro que eu tinha quebrei. E o nardo puro que dentro estava eu derramei. Continuei, porque o cabelo que eu tinha usei. E depois de derramar o nardo aos seus pés, eu enxuguei. Quem me ignora, me ignore, mas eu adorei. Não há lugar melhor para estar do que aos teus pés. Não há lugar melhor para adorar
assentar